Olá, turma. Vamos resolver algumas questões aqui de relações métricas no triângulo retângulo. Ao todo são 8 questões. Devagarzinho vamos tentar resolver cada uma delas, tá? Vamos lá para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: observe o triângulo retângulo. Então, eu tenho um triângulo retângulo aqui com as seguintes medidas, né? Identifique as medidas representadas. Letra A. Então, ele quer saber o nome de cada uma dessas medidas, certo? Então, vamos lá, vamos fazer aqui mesmo um triângulo. O R é chamado de cateto. O S também cateto. O W é chamado de altura, ou altura relativa à hipotenusa. Por que altura relativa à hipotenusa? Porque o 90 graus dele está batendo na hipotenusa. Onde T é essa mocinha, hipotenusa. Hipotenusa. O V é a projeção do cateto R e o U é a projeção do cateto S. Ok? Então vamos lá. Lembra, em um triângulo retângulo completo eu tenho hipotenusa, catetos, projeções de catetos e altura. Ok? Vamos voltar à questão. Na letra B diz, sabendo que S é igual a 4 centímetros e R é igual a 4 raiz de 3 centímetros, determine T. Então, como é que eu vou fazer essa? De acordo com a letra A, sabendo cada um deles, você vai resolver aqui a letra B, onde T é a hipotenusa e R e S são quem? Os catetos. Então, vou usar aqui relação Pitágoras. Então, T ao quadrado é igual. Deixa eu ver se eu volto aqui para melhorar esse T aqui, que ele está meio feio. Então, T ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 raiz de 2 ao quadrado. E aqui eu vou resolver. T ao quadrado é igual a 16 mais 4 ao quadrado, 16 vezes, ó, depois que elevou o 4 ao quadrado é que você cancela a raiz com o expoente. Então vai ficar t ao quadrado é igual a 16 mais 32. T ao quadrado é igual a 48. T é a raiz quadrada de 48 e aqui eu vou ter que quebrar, não é? T é igual a 48, é a mesma coisa de 16 vezes 3. A raiz quadrada de 16 é igual a 4 e a de 3 não é exata, você repete. Ok? Essa foi a letra B. Vamos para a letra C agora. Determina a medida de U. U é a projeção de S. Se é a projeção de S, eu tenho uma fórmula, eu tenho uma relação métrica que diz o seguinte: S ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa. Deixa eu só voltar aqui, apagar isso aqui para botar um T. O produto da hipotenusa por sua projeção. Então, T vezes U. Quem é S? Foi dado na questão. 4. T, eu acabei de calcular. 4 raiz quadrada de 3. E U é o que eu quero. Então, aqui eu vou ter 16 é igual a 4 raiz quadrada de 3, U. Passando 4 raiz de 3 dividindo, eu vou ter que U é igual a 16 sobre 4 raiz de 3. Para facilitar a minha vida, eu vou simplificar. 4 por 4 dá 1, 16 por 4 igual a 4. O que é que sobra? Que U é igual a 4 raiz quadrada de 3. Logo, tenho que racionalizar.
Porque o denominador de uma fração não pode ser um número irracional, né? Vocês já viram isso. Então, fazendo o processo da racionalização, eu vou ter que U é igual a 4 raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 9. E concluo que U é igual a 4 raiz de 3 sobre 3, o quê? Centímetros. Ok? Então, vocês podem observar que o processo da racionalização também ajuda na, na parte de razões ou relações métricas do triângulo retângulo, ok? Vamos voltar lá para a questão para a gente concluir ela. Letra D. Determina a medida de W. Vou colocar aqui letra D. Quem é W? W é a altura. W é a altura. Eu tenho uma fórmula que encontra a altura que é o seguinte: hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos, ou seja, R vezes S. Hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Lá no final da aula eu vou fazer uma musiquinha, ou cantar uma musiquinha para vocês, que vocês vão relembrar melhor isso. Quem é a hipotenusa? T. Calculamos. 4 raiz quadrada de 3. W é o que eu quero. S foi dado, que é 4. E R também foi dado na letra B, né? Esses dois valores foram dados na letra B. Então eu vou ter que 4 raiz quadrada de 3W é igual a 16 raiz quadrada de 2. Ok? Aí o que é que eu vou fazer agora? Encontrar W. Só que para encontrar W, o que é que eu tenho que fazer? Dividir. W é igual a 16 raiz quadrada de 2 dividido por 4 raiz quadrada de 3. E aqui eu vou simplificar. Vou simplificar 4 por 4, que é igual a 1. 16 por 4, que é igual a 4. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter que W é igual a 4 raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 3. E como eu fiz na letra C, vou racionalizar. Multiplicar por raiz quadrada de 3, numerador e denominador. Com isso, o W será igual a quem? A 4 raiz quadrada de 6 sobre raiz quadrada de 9. E concluo que W é igual a 4 raiz quadrada de 6 sobre 3, o que? Centímetros. Ok? Então vamos lá. Fizemos a primeira questão, onde ele pediu para você identificar todos os termos, né, que é interessante você saber quem é a hipotenusa, quem é o cateto, quem são as projeções, para saber as relações métricas no triângulo retângulo. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz: em cada item, utilize a relação métrica adequada, ok? Eu vou fazer aqui, ó, só para a questão de organização, eu vou colocar aqui letras A, B, C e D, certo? Só questão de organização. Então, vou resolver a letra A. Vamos resolver aqui a letra A. A letra A, eu quero o valor de x, onde x é uma projeção, 4 é uma projeção e a altura que é igual a 10. Então, eu tenho uma fórmula que diz que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Então, 100 é igual a 4x, x é igual a 100 dividido por 4. Isso me dá um valor que x é igual a 25, certo? Para por aí. Letra B. Na letra B, novamente a fórmula. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Eu tenho uma projeção igual a 8 e uma projeção igual a 10, certo? Então, h ao quadrado é igual a 80. Só que 80, galera, não tem raiz quadrada exata. Então, o que é que eu tenho que fazer? Quebrar. Na hora que você tira a raiz quadrada de 80, aqui, né? H, que é igual a raiz quadrada de 80, você vai quebrar ela. Então, eu vou dizer que 80 é a mesma coisa de 16 vezes 5.
Porque 16 vezes 5 é igual a 80. H é igual. Qual a raiz quadrada de 16? Deixa eu ajeitar esse H aqui, está parecendo uma cadeirinha, né? A raiz quadrada de 16 é 4. E a raiz quadrada de 5 não é exata. Ok? Vamos agora para a letra C. A letra C, ele quer o valor de x, onde x é um cateto. E tem uma relação métrica que diz o seguinte: o cateto ao quadrado é igual à hipotenusa 9 mais 3 multiplicado por sua projeção. A projeção dele é 3. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 9 mais 3, 12, vezes 3. Eu tenho que x ao quadrado é igual a 36, que x é a raiz quadrada de 36, e eu termino com x igual a 6, certo? Da mesma forma na letra D. Na letra D ele quer o valor de x, só que ele me deu um cateto e suas projeções. Eu tenho a projeção dele, que é 8, e a projeção do outro cateto, que é x. Então, eu vou usar a mesma relação da letra C. Então, eu vou ficar com 12 ao quadrado, que é cateto ao quadrado, é igual à hipotenusa, que é x mais 8, vezes sua projeção, que é 8. Só que aqui eu tenho uma propriedade distributiva, né? 12 ao quadrado é 144. E aqui, 8 vezes x dá 8x. 8 vezes 8 igual a 64. Aqui eu vou passar o 64 para o outro lado. Vai ficar 144 menos 64 igual a 8x, certo? Quanto é 144 menos 64? Fazendo essa continha, você vai encontrar 80. Então, você tem que 80 é igual a 8x. Ou seja, x é igual a 80 dividido por 8. Se x é 80 dividido por 8, x é igual a quanto? A 10. Ok? X igual a 10. Certo? Então, vocês podem observar, turma, que vocês têm que saber exatamente que relação métrica utilizar para resolver as questões. Certo? Então, cuidado, você tem que treinar bem aquele triângulo base, que lá no finalzinho eu vou mostrar para vocês o triângulo base e a musiquinha para você aprender as relações. Vamos voltar lá para as questões. Questão 3 agora. A questão 3 diz o seguinte: Arnaldo fez um chapéu de papel, cuja planificação está ilustrada abaixo. Quanto mede a altura do chapéu? A altura, turma, é essa aqui, ó. A altura. Como é que eu reconheço que isso aqui é altura? Porque ele está formando um ângulo de 90 graus, ok? Altura, sempre ângulo de 90 graus. E tem uma relação que diz o seguinte: a altura ao quadrado, deixa eu melhorar essa altura aqui, que parece uma cadeira. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Então vamos lá. H ao quadrado é igual a 36. H é a raiz quadrada de 36. Portanto, H é igual a 6 o quê? Centímetros. Certo? Então, relação métrica da altura. Olha aí, galera, como eu falei, né? Você sabendo a relação métrica a ser utilizada, fica mais fácil. Então, por isso que você tem que trabalhar com aquele triângulo base para saber exatamente qual relação métrica utilizar. Ok? Vamos para a questão 4. A questão 4 diz o seguinte: Antônio quer fazer uma grande pipa no formato de um losango, como indica a figura. Qual a medida x da diagonal do chapéu? Ele quer o x. Ele quer esse pedacinho aqui completo. Então vamos lá. Vamos descobrir aqui como resolver isso. Por ser um losango, ele tem uma condição que diz o seguinte: que a diagonal do losango, tanto a menor quanto a maior, elas se encontram no ponto médio. Então, se tudo isso aqui é 10, esse rapaz aqui é 5, esse rapaz aqui é 5.
ok? E esse rapaz aqui é quem? X sobre 2. E esse rapaz aqui do lado também é quanto? X sobre 2. Professor, o que é que isso ajuda? Ajuda porque além de se encontrarem no ponto médio, elas formam um ângulo de 90 graus. E eu tenho aqui, turma, um triângulo retângulo. O triângulo retângulo, que eu vou tirar ele aqui do lado, ó, vou fazer ele aqui para vocês, com as seguintes medidas. 13, 13, aqui está 90 graus, 5 e x sobre 2. O que é que eu quero? Não é x? Pronto. Vou resolver utilizando o valor do cateto, no caso x sobre 2. Então vamos lá, vamos resolver usando que relação? Pitágoras, tá? Só voltando aqui. Vocês podem observar que essa questão aí, vocês tinham que saber algumas propriedades do losango. Então não esquece. As diagonais se cruzam no ponto médio, ou seja, metade para cima, metade para baixo, e formando um ângulo de 90 graus. Voltando à questão. Aqui eu vou ter 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais x sobre 2 ao quadrado. Então aqui eu vou ficar com 169 igual a 25 mais x ao quadrado sobre 4. Vou passar o 25 para lá, né? Vai ficar 169 menos 25 igual a x ao quadrado sobre 4. Ok? Deixa eu só trazer essa turminha para cá, só para ajudar aqui nos cálculos. Pronto, aqui vai ficar melhor. Então vamos lá. 69 menos 25. 169 menos 25. Quanto é que vai dar isso? 144. Então eu vou ficar com 144 igual a x ao quadrado sobre 4. O que é que formou aqui? Uma proporção. Ó, aí o que é que eu vou fazer? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Eu vou ter aqui que x ao quadrado é igual a 144 vezes 4, que é igual a 576. X é a raiz quadrada de 576. X é igual a quanto? Quanto é a raiz quadrada de 576? Exatamente, 24. Então, o x é igual a 24. Ok? Só uma curiosidade. A outra forma de você fazer isso seria aqui, ó. Na hora que você faz o produto dos meios pelos extremos, você poderia fazer isso daqui. Deixa eu colocar aqui de laranja, só um carinha aqui explicando para você. Certo? Ó, preste atenção nisso aqui. Quando você multiplica, ficaria assim, ó, x ao quadrado igual 144 vezes 4, sem multiplicar. Vamos determinar a raiz quadrada de 144 vezes 4. X é igual. Qual a raiz quadrada de 144? 12. E a de 4? 2. Quanto é 12 vezes 2? 24. Ok? Então, uma dica aí para vocês. Nessa questão, vocês podem observar que, além do losango, né, a gente poderia ter feito ali uma simplificação, ao invés de quebrar a raiz. Ok? Vamos voltar ali para a questão 5 agora. A questão 5 diz o seguinte: em um triângulo retângulo, as medidas dos catetos são 4 e 4 raiz de 2. Qual é a medida da altura relativa à hipotenusa? Considere que raiz quadrada de 6 é 2,4. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar esse triângulo para facilitar a minha vida. Vou desenhar aqui esse triângulo retângulo, tá? Pronto, está aqui o triângulo retângulo. E ele quer a altura, ele quer isso aqui, ó. Então vamos lá, vou colocar aqui os valores. Um ângulo de 90 graus está aqui, o de 90 graus está aqui, que é a altura, e aqui é H.
Então, um cateto é 4 e o outro cateto é 4 raiz quadrada de 2. A minha hipotenusa está aqui, ó. Vou chamar de A. Isso tudo é minha hipotenusa, que eu não sei quanto é. Então, o que é que eu vou fazer? Encontrar o valor da hipotenusa. Por quê? Porque eu vou usar essa fórmula aqui, turma. Ó. O produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos catetos. Só que eu não sei quem é A, nem sei quem é H. Mas eu tenho como descobrir, claro, usando Pitágoras. Então, deixa eu apagar aqui essa relação para a gente usar Pitágoras para descobrir quem é o valor de A, que no caso é a hipotenusa. Ok? Então, vamos lá. A ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 raiz de 2 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 16 mais 4 ao quadrado, 16. E após você elevar o 4 ao quadrado, é que você cancela aqui o índice com o radical. Então, A ao quadrado é igual a 16 mais 32. A ao quadrado é igual a 48. A é a raiz quadrada de 48. A é igual a raiz quadrada de 16 vezes 3. 16 vezes 3. Ok? Deixa eu só subir ela aqui para facilitar aqui os meus cálculos. Vou botar ela aqui, tá? Pronto. 16 vezes 3. E A é igual a quanto? A raiz quadrada é 16, 4. A raiz quadrada é de 3, não é exata, então você para. Então tá aqui. Agora, por que eu fiz isso? Porque eu vou usar essa relação aqui, ó. A vezes H é igual a B vezes C, onde A é a hipotenusa, H é a altura, B é o cateto e C é o outro cateto. Então, substituindo, eu vou ter 4 raiz quadrada de 3 vezes H, que é o que eu quero, vezes igual a 4 vezes 4 raiz quadrada de 2. Então, 4 raiz de 3 vezes H é igual a 16 raiz quadrada de 2. H é 16 raiz quadrada de 2 sobre 4 raiz de 3, que eu vou simplificar aqui, ó, para facilitar. 4 dividido por 4 dá 1. 16 por 4 dá 4. Eu vou ficar com H igual a 4 raiz de 2 sobre raiz de 3. O que é que eu vou ter que fazer aqui? Racionalizar. Multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Quando eu faço isso, vai aparecer o seguinte. H é igual a 4 raiz quadrada de 6 sobre raiz quadrada de 9. E se você olhar na questão, ele diz que a raiz quadrada de 6 é 2,4. Ele diz lá. Então, eu vou substituir 4 vezes 2,4 sobre 3. Eu vou fazer esta continha, ok? Aqui, vou dividir. Eu posso multiplicar, tanto faz, mas eu vou dividir 3 por 3 vai dar 1 e 2,4 por 3 vai dar 0,8, certo? Você pode fazer a multiplicação, preferi dividir porque eu vi que dava exato. Então, H vai ser quem? 4 vezes 0,8, 3,2 centímetros, tá? Então, vocês viram aí que a gente teve que aplicar duas relações, certo? Vamos para a próxima questão, questão 6. Questão 6 diz o seguinte: a chácara de Ângela tem a forma de um triângulo retângulo e suas dimensões estão indicadas na figura. A medida da distância entre o poço e o portão é de quanto? Então, do poço
ao portão. Essa distância aqui, quem lembra, é chamada de altura. Então, altura, ok? Então, é o mesmo raciocínio da questão anterior. Então, vocês viram que quanto mais questões vocês fazem, melhor para vocês, porque vocês, epa, essa questão eu já sei fazer, porque eu já fiz ela anteriormente. Não a mesma, mas usando o mesmo procedimento. Então, voltando lá. Vou ter que resolver da mesma forma. Vou ter que encontrar o meu A aqui, ó, a hipotenusa. Vou ter que encontrar essa mocinha aqui, que é o A. Porque eu vou usar aquela relação entre altura, hipotenusa e catetos. Então, vamos lá. Primeiro, determinar A. A ao quadrado é igual a 600 ao quadrado mais 800 ao quadrado. A ao quadrado é igual. 6 ao quadrado é 36. Eu tenho dois zeros. Expoente 2, você multiplica a quantidade de zeros pelo 2 e vai ver a quantidade de zeros que você vai ter que colocar. Então, 2 vezes 2, 4 zeros. Mais 8 ao quadrado, 64. 2 vezes 2, 4 zeros. Ok? Vamos somar aqui. Isso aqui vai dar 36 com 64, vai dar 100. E mais 4 zeros. Então, A é a raiz quadrada disso. Quanto é a raiz quadrada de 1 milhão? A é igual a... Qual é? A raiz quadrada de 1 milhão. A raiz quadrada de 1 milhão é 1000. 1000. 1000 metros. Pronto. Agora, eu vou usar a relação para encontrar H. Onde A vezes H é igual a B vezes C, onde A é hipotenusa, H altura, B cateto, C também cateto. Então eu vou ter 1000 vezes H é igual a 600 vezes 800. 1000 H é igual a 6 vezes 8, 48. E repita a quantidade de zeros total, né? 2 e 2 dá 4 zeros. Então, H é igual a 480.000 dividido por 1000. Aqui eu vou simplificar, né? Quantidade de zeros, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Eu vou ter que H é igual a 480 metros. Ok? Então é aquilo que eu falei. Então, quanto mais questões vocês fizerem, melhor para vocês, porque você já pega o raciocínio de uma anterior para usar na próxima, tá? Vamos ver agora a questão 7. Olha só. A questão 7 diz o seguinte: uma praça tem a forma de um triângulo retângulo, com uma via de passagem pelo gramado que vai do vértice do ângulo reto até a calçada maior, como ilustrado abaixo. Então tá aqui. Então eu estou vendo, ó, que aqui é uma altura, aqui é cateto, aqui é hipotenusa, ok? Então deixa eu voltar aqui e apagar esses dados. Sabendo que esta via divide o contorno maior no gramado em dois pedaços, ou seja, 32 e 18, qual a medida da calçada de comprimento B? Ele quer saber quem é isso aqui. Ele só quer saber quem é B. Então, o que é que a gente vai fazer? Aplicar a relação métrica que envolve o cateto. Então, cateto ao quadrado é igual a hipotenusa, 18 mais 32, multiplicada por sua projeção, que é 32. Tá? Apesar de que eu não precisava nem desse parênteses aqui, porque o número não... Então, vai ficar hipotenusa vezes sua projeção. Então, vamos lá. B ao quadrado é igual a 50 vezes 32. B ao quadrado é igual. Quanto é 50 vezes 32? 50 vezes 32 é 1.600. Que já ajuda muito, né? Então, B
é a raiz quadrada de 1.600. B é a raiz quadrada de 40. B é a raiz quadrada de 40. Lembrando por que 40, né? Porque, ó, você poderia, deixa eu apagar aqui e fazer passo a passo. Você poderia dizer que B é igual a 16 vezes 100. Então, B é igual, raiz quadrada de 16, 4. De 100, 10. Então, B é igual a 40, o quê? Metros. Ok? 40 metros. Então, novamente, uma questão que ele te dá várias informações, né? Só que ele pede um apenas. Ele só quer saber o valor de B, não quer saber nada mais que isso. Certo? Vamos para a próxima questão. No caso aqui, a questão 8. Olha só a questão 8. Em um triângulo retângulo, as medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem 6,4 e 3,6. Quais as medidas desses catetos? Certo? Ele quer a medida dos catetos. Ele diz que aqui são as projeções. Então, o que é que eu vou fazer? O triângulo. Deixa eu construir aqui meu triângulo. Vou botar ele aqui de laranja. Meu triângulozinho retângulo. Vou botar aqui ele. Aqui. Pronto. Esse é o meu triângulo. Aqui é 90 graus. Aí ele está dizendo, ó, suas projeções. Então, esse aqui vai ficar 6,4, esse aqui 3,6 e aqui é a hipotenusa, né? Que é igual a 10, que é 3,6 mais 6,4. Aqui é um cateto e aqui é outro cateto. Ele quer o valor dos catetos. Então, vou aplicar a fórmula do cateto. Então, ó, B ao quadrado vai ser igual a quem? A hipotenusa vezes sua projeção. Então, B ao quadrado é igual a 36. B é a raiz quadrada de 36. B é igual a 6 centímetros. Ok? Da mesma forma, C. C ao quadrado é a hipotenusa vezes sua projeção. C ao quadrado é igual a 64. C é a raiz quadrada de 64. C é igual a quem? A 8 centímetros. Ok, galera? Tudo bem? Sim, turma, só lembrando, questões tipo essa 8, que não tem figura, ela é considerada difícil, porque você teria que desenhar a figura, tá? Aí agora eu vou mostrar para vocês o triângulo base para você resolver qualquer questão de relação métrica no triângulo retângulo. Vamos voltar lá. Vou construir aqui um triângulo, certo? Construir aqui um triângulo bem grandinho aqui, que eu vou chamar ele de triângulo base. Pronto, tá aqui ele. Então aqui é 90 graus, aqui também 90 graus. Vou colocar os termos, né? As medidas. Aqui eu vou chamar de C, P, H, M, N, e isso tudo aqui embaixo, daqui para cá, A, que é a hipotenusa. Então, olhando para esse triângulo, você já tem uma relação métrica, que é A é igual a M mais N, ok? Temos também a famosa Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E agora as relações métricas, fora essas duas. A primeira, B. Então, B ao quadrado é igual a A vezes M. Aqui eu costumo dizer, a baleia anda no mar. A outra é do C. C ao quadrado é igual a A vezes N. Aqui é a musiquinha. O corvo anda nas nuvens. Falei corvo. Não entendam mal, tá? Voltando. A outra, a altura ao quadrado é igual a m vezes n. O homem, a mulher e o neném
E a última é A vezes H igual a B vezes C. Ainda hoje, brincam em casa, ok? São essas as relações métricas no triângulo retângulo que vocês vão ter que saber direitinho para resolver as questões. Por favor, não esqueçam, tá? Não esqueçam, ok? Com isso, eu encerro aqui a minha participação. Grande abraço para vocês e vamos sair da zona de conforto, galera. Tchau, tchau.